Oi, Sérgio. Oi, Janaína, tudo bem? Boa noite. Boa noite, querido. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui conversando com você. Eu que estou sentindo dessa forma. Assim, eu gosto muito do seu trabalho. Quero até já de início pedir para você falar um pouquinho do seu trabalho aqui, se você puder, para o pessoal te conhecer. Mas já quero adiantar assim que eu acompanho, viu? Tudo que você traz e o meu filho, eu assim trabalho com meu filho. É uma das suas apostilas Qual e delas? vejo, tô vendo. Ele tem 3 anos. Eu estou na primeira. Já Ah, comprei a tá. segunda. A B já Uhum. comprei, mas estou na A. E depois eu até vou filmar para você que as musiquinhas dos números, sabe? Sou o primeiro número, com coqueiro me parei. Como é que é? É alguma coisa assim, né? Eu fiz uma Isso. musiquinha de cada um. Eu fiz uma musiquinha de cada um desses poemas. Ele fica cantando o dia inteiro pela casa e eu vou filmar um dia e vou te marcar para você ver. Muito bom, muito bom. Fala um pouquinho de você então aí, por favor, Sérgio. Bem, então, deixa eu só falar uma coisa. Peço desculpa por ter demorado, eu demorei uns 2 minutos para entrar, porque olha que coisa curiosa, né? Eu estava na minha página esperando a live aparecer, e não aparecia. Uhum. E eu fui ver, eu não te seguia. Eu falei, meu Deus do céu, eu esqueci não sei por que eu não te seguia. Aí eu te procurei, te segui, etc. Então, desculpa meu Aham. atraso. Então não tem problema não. Você é muito bem-vindo. Então, bem, eu sou professor de matemática, eu tenho algum tempo de experiência, né? E desde então que eu tive filhos, eu comecei a estudar matemática infantil, né? E a matemática infantil, matemática para as crianças pequenas principalmente, é uma área bastante carente no Brasil, né? A gente não vê muitos recursos, muito materiais, a gente vê que, na verdade, carece de informações, né? E mais, né? As deficiências que os alunos eles carregam, geralmente eles carregam porque eles nunca aprenderam devidamente a matemática básica, né? Uhum. Então, eu comecei a estudar matemática, fazer materiais para os meus filhos, né? E aí, conforme eu fui Uhum. fazendo para os meus filhos, eu comecei a divulgar informações, gravar vídeos aqui nas redes sociais. E aí comecei a publicar livros, aí hoje eu tenho uma coleção completa, né, de livros de matemática para os pequenos. E essa Uhum. coleção ela vai ter continuidade, mas por enquanto, até os 7 anos de idade, né, dos 3 até os 7 já existe um programa completo. Bom, então, nesse período que eu venho te acompanhando, eu faço parte de um grupo, né, de algumas mães também que têm trabalhado com educação domiciliar, e nós estávamos analisando os materiais de Singapura e vimos que alguns dos livros de Singapura estavam lá escritos no cantinho Common Core. E começamos a buscar alguma explicação para aquilo, porque alguns tinham esse Common Core e outros não, né? E isso, inclusive, foi um caminho que nos levou aí até você. E aí você falou, né, deu algumas explicações para isso no Stories e discorreu um pouco sobre essa ideia de Common Core que baseia aí a BNCC, né? Então foi quando eu pensei, nossa, vai ser muito legal receber o Sérgio para a gente conversar um pouquinho sobre BNCC. Depois a gente pode dar um foco, inclusive, na BNCC, na matemática especificamente. Mas o que Claro. eu quero Uhum. começar te perguntando, então, o que é esse Common Core, né? Esse núcleo comum e qual a relação disso com a BNCC? Bem, então o Common Core, ele não é um documento, na verdade é um documento que trata das diretrizes educacionais em todo os Estados Unidos. Mas ele não é um documento que surge assim do dia para a noite, ou que não se inspira em nada, ou que apenas se inspira na boa técnica. Na verdade, ele é um documento que tem uma longa história. Esse documento, ele vem logo em seguida da desistência do programa No Child Left Behind, que foi um programa do Bill Clinton. Uhum. E, assim, ele é um programa que visa estabelecer um padrão de excelência educacional. Tá? Então, visando trazer excelência educacional para as crianças, né, ele traz uma questão de garantir que todas as crianças recebam a mesma educação, ou seja, que todas as crianças tenham acesso à mesma formação e, portanto, trazendo dessa forma um pilar de equidade junto dele.
Mas, contudo, tá? Apesar dele ter esse objetivo bastante vultuoso, ele tem graves problemas quando a gente considera, por exemplo, o fim da educação nesse programa. Tá? Então, bem, é um programa que importa para a gente, né? O primeiro ponto é esse. Né? Por que, quando nós vamos tratar de BNCC, falar de educação no Brasil, por que é importante falar de Common Core? É porque a Common Core, apesar de tratar da educação nos Estados Unidos, ela não fica restrita a esse país. Ela chega até nós. De alguma forma, ela chega até nós. E os nossos documentos, os documentos que vão pautar a educação no Brasil, eles se baseiam lá. Então, para a gente entender o que é a BNCC, a gente precisa, infelizmente, né, é um fato, a gente precisa compreender minimamente a história da educação no século XX, no século XXI nos Estados Unidos. E quando a gente vai entender essa história, a gente se depara com a Common Core, que é um programa que estabelece os fundamentos. Ele estabelece tanto o que ensinar, tá, quanto o como ensinar. E é como ele vincula isso, e como ele consegue fazer isso, apesar de todas as restrições, né? Você veja que nos Estados Unidos existe esse pacto federativo, ele é muito forte, né? Então os estados eles têm essa liberdade de definir os seus próprios programas educacionais. Contudo, a Common Core ela tem tanta força que ela consegue passar por sobre isso. E não só passar por sobre os entes federativos, etc., mas como também se espalhar por todo o Ocidente. Então, assim, não é um programa que surge do dia para a noite, tá? Ele é um programa planejado e inspirado em programas prévios que já haviam tido alguma existência, como o programa No Child Left Behind, e ele é um programa que visa para a formação, que eles chamam de formação humana, formação de padrão de excelência, que é aquilo que eles chamam de formação voltada para a justiça social, formação democrática e formação de equidade, né? Então, todas as crianças vão receber a mesma formação, os critérios de avaliação são o mesmo, e o foco disso é sempre uma formação bastante pragmática, né? Voltada para o mercado de trabalho, voltada para cidadania. Então, é um programa assim, tá? É um programa que, quando muito bem trabalhado, ele vai formar um bom cidadão, ele vai formar, no máximo, um bom cientista, ele vai formar um bom funcionário de mercado de trabalho, enfim. Isso, exato. E aqui na BNCC, olha, a gente já vê aqui na página 8, né? Na BNCC, a competência é definida como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, né? E ela defende tudo isso de ser pautada, né, em competências, inclusive as competências gerais, que são as 10, né? Isso, exatamente. A competência da BNCC é o saber fazer, né? Então, a educação ela é bastante pragmática, né? Quer dizer, toda vez que a gente ouve falar de educação de excelência, educação de formação humana, a gente está vendo, na verdade, isso que você disse, né? O saber fazer para o mercado de trabalho, para a vida cidadã. Tá? E aí, nesse contexto, o que você tem é espaço para que entrem muitas coisas que assim, estão implícitas, né? Estão subentendidas. Mas, assim, a Common Core é engraçado, né, Janaína? Porque, assim, a Common Core, quando a gente observa quando ela nasce, né, ela nasce com o fundador, né, na época, o presidente da IBM. Tá? Então, o presidente da IBM, ele apresenta o programa educacional, ele não entende nada de educação, tá? E ele fala assim, bem, a educação nos Estados Unidos não vai nada bem, a gente tem que oferecer uma educação de excelência para as crianças, e eu sei como fazer isso, porque eu sou um empreendedor. Tá? E como que a gente... Então, o que nós precisamos aqui do lado de cá, né? Como é que nós precisamos receber, né? Isso, e aí o que ele apresenta? Ele pega essa Common Core e apresenta para os banqueiros, apresenta para as fundações, né? E fala assim, bem, os Estados Unidos, ele só vai ter uma educação de excelência quando a gente tornar as escolas como empresas. Né? Então a Common Core, ela meio que faz isso, né? Por exemplo, você vê que na Common Core existem critérios de premiar os alunos que vão bem e punir os alunos que vão mal. Mas assim, não que isso seja ruim, tá? Mas é porque assim, eles agem realmente como uma empresa, né? Tanto que você veja, eles se inspiraram inclusive na No Child Left Behind, que já era um programa que já tentava trazer isso, tá? Eu já vou explicar as consequências disso, tá? É apenas importante saber que
nesse sistema da Common Core, essa situação de se parecer como uma empresa, ela implica que, na visão das pessoas que formularam esse programa, né, essas diretrizes educacionais, a educação, ela já não é mais um fim para o homem, para o seu desenvolvimento, para que ele alcance o seu fim específico. Não. A educação, ela se torna um apêndice da economia, né? É isso que a Common Core faz. É isso que a BNCC faz, inclusive, né? A educação, ela está presa ou fixada na economia, né? Então você tem a economia e da economia você tem a educação. A educação, ela é um apêndice da economia. E aí, as pessoas que estão por trás da Common Core, né, que são esses banqueiros, eles estabelecem uma série de critérios para que a educação ela se pareça com uma empresa, né? Então, nesse contexto que surgem as charter schools, né, no Child Left Behind, que é o seguinte, a gente vai aplicar esse padrão de excelência, tá, esse nosso currículo pronto, a gente vai impor por sobre todas as escolas, e as escolas que não cumprirem as metas, tá, como são avaliadas as metas? Por exemplo, as metas são avaliadas através do exame do PISA, por exemplo, né? Você aplica exames e você vê se as crianças passam nessas provas. E aí, se as crianças não forem aprovadas nesses exames, o que a gente faz? A gente privatiza a escola, né? A gente tira da mão de quem é dono, etc., e a gente entrega para uma empresa. Essa empresa vai tocar com um padrão de excelência. E aí a No Child Left Behind, ela até dá espaço para a Common Core, porque assim, a coisa ela vai tão mal, né, no início dos anos 2000, que depois que chega a data lá de privatizar as escolas, vai ter que privatizar 80% das escolas nos Estados Unidos. Então os caras desistem. Aí eles vêm com o programa da Common Core, tá? Que enfim, isso tudo que a gente já vem falando aqui. Perfeito. Nossa, esse é um ótimo preâmbulo para a gente poder ir avançando, né? Porque, bom, você também, eu vi, né, já vi em algumas postagens suas e também numa live, né, que você também é um seguidor aí da Consuelo Buchon. Você conhece ela? Conheço, gosto muito, né, dela. Sério? E da perspectiva dela dos fins educacionais. E acho que a gente você mencionou isso, a questão dos fins, né? Porque quando a gente avalia um documento curricular, que a BNCC ela é um documento curricular, né? É claro que a partir dela existem outros currículos que devem ser originados, como o próprio documento diz, né? Mas a gente precisa se perguntar qual que é o fim, né? Disso daqui. Perfeito. E é isso que a Consuelo traz, né? Então a gente precisa entender qual que é o fim da educação, que é essa pedagogia teleológica, e precisamos ter um referencial dessa pedagogia ontológica, né? Então, o que é o ser humano para a BNCC, né? Perfeito. A gente pode você começar veja. Conversando sobre isso. O que é o ser humano para a BNCC? Isso, você veja. Você veja, Janaína, quando você, pensa assim, tá? Quando você pega seu dinheiro e você compra uma máquina, você compra o que eles chamam de parque, né? Eles chamam de parque de máquinas. E você coloca essas máquinas para trabalhar com você tem um custo, tá? O seu lucro, ele de certa forma, ele é limitado, você vai ter que fazer manutenção, tá? Então investir em máquinas, investir em ativos dessa forma, obviamente traz lucro, traz benefícios, mas de certa forma esses benefícios, esse lucro está limitado e depende de uma contraparte sua. Agora, o que esses caras pensam? Eles pensam o seguinte, é melhor, quer dizer, é mais lucrativo, né? Por que o chefe da IBM, ele decide fazer um programa educacional junto com os banqueiros? O que esses caras querem, afinal de contas? É muito simples. Você veja, se você investe em máquinas, o teu retorno é limitado. Ele é proporcional, de certa forma, ao teu investimento. E existe uma contraparte. Agora, o capital humano, ele pode te render lucro e pode te render benefícios de uma forma totalmente desproporcional. Então é o seguinte, em vez de você colocar dinheiro num parque industrial e comprar máquinas, investir em máquinas, o que você faz? Você compra uma faculdade, você compra uma escola, aí você treina todas aquelas pessoas para trabalharem para você. Então você pega as criancinhas desde cedo e você educa elas desde cedo para o mercado de trabalho. Quando elas crescerem, elas vão estar com o imaginário tão restrito, tão limitado, que elas não vão visualizar outra possibilidade, senão de manhã cedo bater o cartão ponto, trabalhar, cumprir metas, etc. E se submeter àquilo, enquanto sonham com outras coisas, etc. Mas a vida real é essa, né? Então, no fundo... E ainda, Sérgio, sabe o que eu acho? Ainda que seja um trabalho
desconstruído, vamos dizer, né? As startups e não sei o quê. Ainda assim, é o conhecimento pelo trabalho, ou para o trabalho, né? Mesmo que não seja essa estrutura, tá? Como você está mencionando, mas já Isso. não é mais um ambiente em que se forme um ser humano, assim, no que o conhecimento permite o ser humano, né? Desculpa, como o conhecimento permite que um ser humano realmente se forme. E não é para um fim de um trabalho, né? Embora isso também Perfeito, faça sim. parte da vida cotidiana de um ser humano, né? Mas é muito mais, né? E que Sim, é esse humanizar que a BNCC menciona, e o Common Core, como você mencionou, né? Que é tornar a sociedade mais humana, mas o que eles entendem por humanizar sim, é uma claro. grande questão que a É, gente tem que pensar também, né? a equidade está na base disso, né? Mas então, enfim, em vez de você comprar um parque de indústrias e você investir nelas, você compra uma escola. Você compra todas, só que assim, eles são tão poderosos que eles compram todas as escolas e impõem um currículo. Então é o seguinte, o meu filho vai para a escola, o seu filho vai para a escola e vai ser mais um ativo deles. Então, assim, nossos filhos, eles são ativos e eles são engrenagens dessa coisa louca que eles fazem. Quer dizer, eles investem nisso e eles esperam retorno, entendeu? Então, quando eles se reúnem, propõem um programa para educar todos os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas toda a América, todo o Ocidente, eles estão contando com esse retorno. Quer dizer, como é que vai ser a sociedade daqui a 30 anos? Daqui a 30 anos vão ter as faculdades, etc. As escolas elas vão formar todas para o mercado de trabalho e nós vamos estar por cima. Então, assim, esse investimento, ele não tem proporção, ele é absolutamente desproporcional. O retorno dele não tem contraparte, eles permanecem anônimos, entendeu? Então, assim, tudo isso está na base da Common Core. E quando eles escrevem, é muito lindo, né? É maravilhoso, né? É Você lê lindo. a formação humana, sai lágrimas assim no meu olho, né? Mas, assim, na prática, o que está acontecendo, né? Enfim. É. E assim, esse ponto dessa formação, né? Como você falou, né? É uma empresa mesmo, né? Só que o discurso, ele é o discurso da singularidade, né? De alcançar singularidades, possibilidades, interesses individuais, né? Que, na verdade, é muito complicado, né? Numa estrutura escolar como a nossa, que está ficando cada vez mais universalizada no sentido assim de o mesmo padrão para todos, estandardizada, né? Que são os standards do Common Core que também influenciam aqui no nosso caso a BNCC. Fica muito complicado uma pessoa encontrar a sua vocação, encontrar realmente aquilo que se é individualmente dentro de uma estrutura escolar, né? Não tem como. Na verdade, é impossível isso acontecer, tá? A educação, você veja, basta a gente pensar e se recordar como sempre foi feito, né? A educação, ela sempre esteve, de certa forma, descentralizada, tá? Então, cabe à família decidir, escolher um tutor, conhecer a escola, e cabe ao professor dominar um conteúdo, e esse conteúdo que ele domina, ele ensina. Então, quando ele ensina esse conteúdo que ele realmente domina, ele está sendo sincero, ele está sendo uma pessoa. O que é educação? A educação, como a própria Consuelo define, a educação, ela é a comunicação de vidas. Quer dizer, eu domino um conteúdo, eu sei ensinar, e aqui tem uma criança pela qual eu me interesso, eu quero ver o bem dela, vou lá e ensino. Só que, de repente, você cria um sistema que é todo artificial, baseado numa suposta equidade, que é pintada como assim, a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. Então, assim, todas as crianças vão ter tem direito de receber o mesmo ensino comum. E aí você cria uma coisa artificial. Por quê? Porque daí os professores eles começam a ser formados e reeducados para ensinar aquilo que o documento diz. E de repente ser professor se torna uma profissão, né? Assim, é uma mera subsistência. Então, você não tem nada mais a ver com aquela vocação, com aquele conteúdo que a pessoa domina, né? Então você tem professores que, por exemplo, amam, sei lá, um conteúdo e que ficam ensinando outro, assim, apenas porque foram contratados para isso. Então, esse sistema artificial, ele é o próprio sistema da abolição do homem do C.S. Lewis, né? Quando C.S. Lewis ele escreveu, você veja, é um livro assim quase profético, né? Quando ele escreveu a Abolição do Homem, ele já estava falando, Fantástico. olha, é o seguinte, quando você interrompe essa linha, né, de comunicação de vidas, de transmissão de humanidade do discípulo, do mestre para o discípulo, e você coloca em cima disso
princípios alheios a um e a outro, aí você tem a abolição do homem. E a abolição do homem, ela é a destruição de toda a sociedade. Então, esse sistema artificioso, ele acaba nisso. Apesar de que, né, eles dominam essa ciência, essa verdadeira técnica de redigir o texto, e o texto na sua redação está maravilhoso. Então, você lê, então assim, a gente é movido para isso, né? Puxa, equidade, etc. Todos têm os mesmos direitos. Agora, na prática, você veja, basta você pensar o que é um aluno do Rio Grande do Sul tendo que receber a mesma formação de um aluno, sei lá, do Nordeste, do Amazonas. Absolutamente não faz sentido, né? Na verdade, será que alguém realmente tem esse direito, né? Tem o direito de impor? Na verdade, assim, Janaína, será que eu tinha o direito de impor assim que o seu filho vai estudar? Não, obviamente não. Imagina aqui eu, sei lá, meia dúzia de pessoas com muito dinheiro, decidir o que o Ocidente inteiro vai estudar. Obviamente é uma coisa artificial e que o único resultado disso vai ser frustração, vai ser queda de rendimento, vai ser, enfim, problemas escolares é o que não falta hoje em dia, Janaína. Não. Inclusive, isso é uma coisa que eu convido muitos professores, que na Educaetos é um público de professores realmente, né, a refletirem, porque a gente tem todo esse discurso na ponta da língua, e como eu falo para eles, assim, eu sempre falo no nós, porque todo esse processo de transformação eu venho vivendo também, e já caí em muitas dessas falácias. Então, o discurso do protagonismo, né, da autonomia, e são diversos outros termos, né? O pensamento crítico é um muito presente, né, que a gente vai reproduzindo, só que o que a gente realmente precisa fazer, acredito eu, de exercício, é olhar a realidade. Tudo bem que a BNCC ela foi aprovada recentemente e tal, mas as DCNs ela já eram um caminho para isso também, né? Mas a gente olhar a realidade. Então, você pode falar. O que eu acredito, quer dizer, a única coisa que pode resolver tudo isso é você justamente partir para o caminho oposto, né? Então, assim, uma vez que nós estamos caminhando para essa máxima centralização, o que nos salvaria é o caminho oposto, né? Então é a descentralização. Então, assim, retorna os professores ali, tutores, né? Você tem um professor da vila, ali, professor do bairro, que ensina o que gosta, que tem alunos que conhece. Então, assim, o caminho da centralização é esse caminho aí, né? É o caminho dos nossos resultados educacionais, né? E, assim, as soluções sempre parece que é mais centralização, né? Até mesmo protestos, né, Janaína? Eu já peguei tantos protestos, assim, de professores, sabe? Pedindo soluções do Estado, etc. Acho que era justamente o contrário, sabe? Eu acredito nisso que você faz, entendeu? Eu acredito nesse trabalho. Eu venho aqui, gravo um vídeo, conversa com outro professor, e assim a gente vai mais longe. Eu acredito nisso, Janaína. Isso é muito interessante, né? Porque daí a gente vai buscando uma solução centralizada para resolver o problema que adveio da centralização, né? Nos Exatamente. protestos, como você está mencionando. Você vê, o meu irmão agora, não sei se ele está assistindo a live, né? Eu tenho um irmão que é historiador, e ele criou um programa de tutoria para jovens de 14, não sei bem, a 18 anos, alguma coisa assim. Então, olha só, já não temos aí uma divisão completa por idade, que também é uma outra coisa que muitas vezes dificulta, né, o desempenho das crianças nas escolas. E ele fez todo um programa de ensino de história a partir do livro do Senhor dos Anéis, né? Então, de história e de política. Olha só. Um programa bacana, belíssimo que ele está aplicando e tal. Então, realmente... É nisso que eu acredito, entendeu? É nisso que eu acredito. Professor protagonista é isso, entendeu? Eu concordo com você. Então, acho que é bom a gente escutar isso para a gente despertar, né, para isso. Agora, nós temos aqui os professores... E Janaína, você veja, eu nunca vi um período mais favorável para os professores do que esse que a gente vive hoje, tá? Por quê, gente? Porque, olha só, Janaína, se você é professor, se você está ao vivo, se você está assistindo, olha só, é muito simples. Todos os alunos hoje do Brasil estão em casa, todos. E as escolas, elas não estão preparadas para atender devidamente os alunos em casa. Então, os alunos não estão conseguindo estudar, os pais não estão gostando dos materiais, o uso de telas é prejudicial. Então, o que acontece? O campo está aberto para essas iniciativas particulares de professores individuais. Então, puxa, eu sou professor de história, sou professor de geografia, sou professor de química. Então, claro, você tem a sua responsabilidade, você mantém o seu emprego, mas você pode empreender, porque se você quiser, por exemplo, fazer um material e fazer ele circular pela escola,
poxa, você vai ter que se explicar, você vai ter que convencer o diretor, a pedagoga. Agora, se você abrir um perfil e começar a fazer, quem que vai te impedir? Entendeu? Então, você veja, eu particularmente, Janaína, quando começou a quarentena, o meu número de alunos, assim, sei lá, aumentou umas 20 vezes, entendeu? Por quê? Porque os pais, eles estão precisando, as famílias, elas estão precisando. Então, esse é o momento. E é nisso que eu acredito, entendeu? Eu não acredito em solução de cima para baixo. Eu acredito nisso, eu acredito nos professores, ajudando as famílias, vendo as suas reais necessidades, criando materiais com base naquilo que eles realmente acreditam, buscando referências externas. O meu material de matemática, por exemplo, Janaína, ele não se baseia na BNCC. Olha que engraçado. Eu recebo muitas mensagens assim, eu coloco um material lá de matemática e falo assim, ó, esse material não se baseia na BNCC. Aí as pessoas querem comprar, adoram, eu falo assim, agora eu vou comprar, porque é esse que eu quero, entendeu? Então tá acontecendo, né? Tá, com certeza. Realmente, eu quero ouvir sobre a inspiração no método Singapura e tal. Vamos chegar lá. Mas deixa eu só mencionar duas coisas antes, né? Claro. Ou talvez um pouco mais. Bom, hoje se fala muito em competências socioemocionais, né? A BNCC também traz isso. E aí tem na página 14, ela fala do compromisso com a educação integral. Sim. Até recebi o Guilherme Freire aqui, né? Vocês se conhecem. O Guilherme Freire é meu vizinho. Pronto, foi o máximo. A conversa com ele foi muito legal. E falando sobre formação integral, né? E aqui fala sobre a educação integral. E daí menciona, né? No novo cenário mundial, né? Então, o estudante reconhecer assim, seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo, enfim. Mas eu não vejo aqui nenhum entendimento realmente do que é formar integralmente um ser humano. E acredito que isso faz uma grande diferença, né? E também não vejo nenhuma menção a virtudes, a valores, né? Então, qual que é a importância disso quando a gente está formando um ser humano? Quando a gente está educando alguém, Sérgio? Bem, isso toda a importância reside nisso, né? Você veja que primeiro que essa educação integral da BNCC não é o seguinte, não é educação integral das 8 da manhã até 6 da tarde, não é uma permanência na escola, período integral. Na verdade, educação integral, eles falam que é educação dentro e fora da escola, né? Basicamente isso. Educação todo o tempo. Agora, você veja, se a educação está desvinculada da moral, que tipo de pessoa você está educando? Quer dizer, se você formar um grande matemático, que é o que você tem hoje em dia, grandes matemáticos, mas pessoas completamente amorais, você tem pessoas que detêm uma grande quantidade de conhecimento acumulado, mas que desprezam os outros, que são antissociais. E que Talvez adianta? uma bomba relógio, né? Exatamente. Você veja, ou você tem pessoas assim, tá, que assim, definitivamente não estão aptas para o convívio social, ou você tem pessoas aburguesadas que se tornam soberbas por saber mais do que os outros. Então, assim, você veja que quando a BNCC fala em educação integral e ela coloca todos esses adjetivos e vai amplificando a coisa é muito linda, muito bonita, né? Quem não quer ter um filho desse jeito, né? Agora, o que está para além disso é o que importa. Quer dizer, você veja, aquilo da Consuelo Sanches, né? A Consuelo Sanches, ela nos recorda que a pedagogia teleológica, que é aquela pedagogia que trata dos fins, né? Teleológica é tratado do fim. Então é a pedagogia que se preocupa com que tipo de pessoa nós vamos educar, né? Que tipo de pessoa que vai ser formada. Isso é a parte mais importante da pedagogia. Quer dizer, essa parte do fim, ela é aquilo que Santo Tomás de Aquino dizia, né? O primeiro na intenção e o último na execução. Quer dizer, na execução. A primeira coisa que você pensa, que tipo de pessoa eu quero formar, mas é a última que vai acontecer. Quer dizer, isso vai demorar muito para acontecer. Então, você veja que não existe uma pedagogia teleológica que seja autônoma. Não, então assim, aqui está a BNCC, ela tem a sua definição aqui de fim da educação, e isso está completamente assim, livre de filosofias, na verdade, assim, coisa autônoma, que serve apenas para fins imediatos e práticos. Isso não existe, né? Na verdade, isso está sempre colocado em cima de uma filosofia, e é isso que vai ditar todo o rumo da educação. Então, se o barco ele parte desde o início com a vela soprando para o outro lado, não tem como esse fim ser bom.
Então, aí reside toda a importância, né? Basta a gente se recordar que essa parte do fim é realmente a parte mais importante da formação. E você veja, Janaína, não sei se você já teve experiência com alunos assim. Eu já tive. De você pegar um aluno do terceiro ano do ensino médio, ou da faculdade, e em dois casos opostos, tá? O primeiro deles é o seguinte, é um aluno que não recebeu educação intelectual, mas que é uma pessoa muito bem disposta, que recebeu uma boa educação moral e que tem boa vontade. Esse aluno, você consegue fazer muita coisa com ele. Ele vai longe, entendeu? Ele tem boa vontade. Agora, aquele aluno arrogante, que é um gêniozinho, sabe aquele gêniozinho que despreza os outros? Isso é terrível. O que você faz com esse tipo de aluno? Esse aluno é um problema, porque ele despreza os outros, despreza o professor. Então eu prefiro pegar um aluno assim, né, um aluno que não recebeu educação intelectual, mas que foi instruído na moral, que respeita os outros, que pratica caridade, etc., do que pegar o gêniozinho, que sabe tudo, mas que fica soberbo por causa disso. Então tem que ter um balanceamento nessa equação. Com certeza. E, assim, eu observo muito isso dentro de casa também, né? Bom, eu tenho todo um ideal daquilo que eu quero ensinar, né, para os meus filhos, mas eles precisam seguir regras, né, para que eu possa fazer isso, né? Então, a educação nunca pode focar apenas no intelectual, né, no sentido da obtenção do conhecimento, né? Mas, assim, é um conhecimento mais amplo, que é também das regras, da rotina que a gente vai ter, claro, de saber ouvir um não, perfeito. Né? E perfeito, você veja, é isso que a Charlotte Mason falava, e nisso ela está assim, muito correta. É nisso que reside, assim, o máximo bem da pedagogia da Charlotte Mason, né? A Charlotte Mason, quando ela desenha a sua pedagogia, ela fala assim, bem, a pedagogia, né, toda, ela está dividida em 3 partes. Uma parte delas é o desenvolvimento dos hábitos. Tá? Então você veja, ela atribui aos hábitos, quer dizer, a criança obedecer, a criança arrumar a cama, a criança ser bem disposta, ela atribui a isso 1/3 da educação. O outro 1/3 é o ambiente, a preparação do ambiente, né? Então, assim, o que a criança vê, com quem que ela tem contato, que música ela ouve. Então, isso é outro 1/3 da educação. E aí, no outro 1/3, você tem a educação intelectual. E dentro desse 1/3, você tem as partes, né? Então, você tem a alfabetização, você tem a matemática. Então, você veja que a matemática, o que é a matemática? O que é a alfabetização? O que é a geografia perto dos hábitos? Quer dizer, o hábito é 33%. Agora, a geografia, ela é uma fração do 33%, entendeu? Então, assim, quer dizer, é nisso que reside a máxima utilidade da Charlotte Mason. Ela nos recorda disso, né? Ela não põe no lugar, olha, meu filho, você está ensinando matemática bem, está ensinando, alfabetizou pelo método fônico, maravilha, agora você tem mais 2/3 aqui para cumprir, entendeu? Nossa, isso é muito legal, né? Eu estou começando a estudar Charlotte só agora. Estou lendo Educação do Lar, né? Esse é o Educação título. do Lar, isso. Uhum. Isso. Então, eu comecei por esses dias, vou me dedicar mais, porque, enfim, tenho tido boas referências. Foi bom até você ter falado disso. Sim, muito bom. E nessa questão dos hábitos, né, dentro da sala de aula, eles são muito importantes. Eu bato muito nessa tecla aqui também, né? Porque isso advém também da autoridade do professor dentro da sala de aula, né? Não é questão de autoritarismo, mas eu até fiz uma live na semana passada sobre, eu chamei de o mestre escola. A ideia foi justamente resgatar esse sentido, né? De que o elemento central da escola é o mestre, é o professor, né? Tanto porque, vamos dizer assim, né, ele está entre o aluno e o mundo e os estímulos do mundo que ele resolve apresentar, enfim, por uma questão realmente de como funciona o processo educativo, mas porque é por eles que nós deveríamos optar ou não, né, de ir para uma universidade ou de colocar nossos filhos numa escola, enfim, porque nós educamos por aquilo que nós somos também, né? Não apenas pelos conhecimentos que nós temos. Então, se muitas vezes nós queremos para os nossos filhos um caminho, né? Mas colocamos na escola com professores que estão levando a um outro caminho, isso é algo muito delicado, né? Mas, enfim, Claro. é por isso que eu fiz essa live do mestre Sim. escola. Mas em relação aos hábitos, eu falo muito disso, né? Nós precisamos ter regras na sala de aula, explicá-las, não há problema,
mas precisamos garantir que elas sejam respeitadas, porque nesse sentido nós estamos também contribuindo para a formação desse ser humano. E não é possível, né, atuar dentro de um ambiente que não tenha regras e que essas regras não sejam seguidas, né? Sim, perfeito. E você veja que a Consuelo, ela traz uma máxima que eu acho muito bom, que ela fala que nada é mais prejudicial para a formação de uma criança do que a disparidade de métricas, a disparidade de valores das pessoas com quem a criança convive. Então você veja, você pai, você mãe, você educa seu filho, você cria, educa ele nos hábitos, você faz ele arrumar a cama, etc. E aí você manda para a escola, isso é um problema, né? Você manda para a escola e o professor começa a falar assim, puxa, sua mãe manda você arrumar a cama, mas isso não é bom, entendeu? Isso não é legal. Então, esse tipo de coisa, ele destrói a própria educação dos hábitos. Por quê? Porque ele coloca a criança em conflito com isso, né? Aquilo que a Consuelo falou, isso daí é extremamente prejudicial para a criança em formação. Ela precisa ver uma unidade de comportamento das pessoas que a cercam, das pessoas que têm autoridade sobre ela. Então a autoridade tem que ser resgatada pelo pai no lar, né? Tem que se comportar como um pai, pela mãe tem que se comportar como mãe, o professor tem que se comportar como professor. Então é o conjunto disso tudo que precisa ser revisto. Com certeza. É por isso que é muito importante esse alinhamento, né, da família com a escola, né? Isso é muito... Sim, claro, perfeito. É uma Beleza. necessidade, né? Sempre foi assim, entendeu? Aí, de repente, a coisa ela vira, né? E deixa de ser. Você sabe que eu fui coordenadora de escola durante um tempo, né? E assim, eu já recebi pais que vieram para mim e falaram, Janaína, eu compreendo, eu fui, né, mostrar para a mãe que o que a criança estava vivendo era uma ausência de mãe muito grande, né? E a mãe chegou e falou assim, mas eu pago essa escola cara para resolver essa situação, porque eu não vou mudar nada no meu trabalho, né? Nada na minha Uhum. rotina, eu não posso, né? É, bom, então, aí a gente já vê também na mentalidade dos próprios pais, né, essa entrega absoluta à escola, né? Só que dessa forma não Sim, funciona, né? sim, é. Precisa ver esse vínculo. Só que quando você lê a BNCC, você não encontra família. Cê- É o Estado, né? A educação, ela foi entregue ao Estado, né? Exatamente isso. Eu já vi de tudo. Vamos Eu falar já um vi pouquinho professor. da... Pode falar, Pode pode falar. falar, pode falar. Não tem Eu problema, já, pode falar. eu já vi professor, já vi de tudo, já, né? Já vi professor que tinha que ser pai e mãe, tá? Porque o pai e a mãe não queriam saber, como você disse. E também já vi o contrário. Já vi pai e mãe sofrendo muito por causa da escola. Então, você veja, as situações elas são muito complexas, né? Mas se você é um bom Não, pai, com certeza. Tem os é, dois lados, com certeza. sim, se você é um bom pai, conheça o professor, né? Tem até um amigo meu que veio para mim esse final de semana e perguntou assim, porque, você veja, você falou que quer conversar sobre o método Singapura, né? Eu estudei não só o Isso. método Singapura, eu estudei vários, né? Pedagogias. Aí teve um amigo meu que chegou para mim assim, puxa, eu tô querendo matricular na pedagogia Waldorf, meu filho, né? O que você acha, né? Você que conhece. Eu falei assim, olha, você veja, a pedagogia Waldorf, ela resgata uma coisa que é muito interessante, que é tradicional, que é clássica, que é o seguinte, a figura do mestre guia os alunos, né? Então, na pedagogia Waldorf, os alunos eles são considerados assim, incapazes de guiar a sua educação. Quer dizer, é o oposto da escola nova. Nesse ponto, o Rudolf Steiner ele estava em oposição com a escola nova, né? A escola nova coloca o aluno como protagonista e na pedagogia Waldorf o aluno ele é absolutamente dependente do professor. E aí o professor na pedagogia Waldorf ele é o mesmo da primeira série É. até o final do ensino fundamental. Eu falei assim, olha, você veja, faça o seguinte, né? Você está em dúvida, seu filho ele vai ficar em contato com um professor, o mesmo da primeira série até a oitava. Então, conheça esse professor, né? Veja quem ele é, siga ele nas redes sociais, veja o que ele curte. Porque assim, tem o currículo, tem o conteúdo, tem lá os objetivos da educação da pedagogia Waldorf. Mas o que Agora, tem uma acontece pessoa, tem um isso professor ali aí. o dia inteiro com eles, e assim que vai se tornar a maior referência deles, entendeu? Exato. Porque, por um lado, é muito legal você ter um mestre ali, né? Um tutor, um professor. Esse é um sentido muito legal, só que realmente você tem que conhecê-lo, né? Porque o fato é Exatamente. que muitas escolas Waldorfs hoje, a gente vê que elas... até quando você vê a mentalidade dos pais que estão ali dentro da estrutura da associação, de pais e tal, eles não leram Rudolf Steiner, né? Aparentemente. Então, Pela forma como eles então, pensam, né?
uma coisa muito doida, sabe? Porque assim, eu conheci professores Waldorfs no Brasil, e eles assim eram assim 99% eles eram assim filiados ao PSOL, assim, sabe? E agora, mas assim, eu conheci professores Waldorf fora do Brasil, eu conheci um nos Estados Unidos, eu conheço um professor do México, conheço um da Suécia e conheço um alemão. E esses professores, eles assim, eles não reconheceriam a pedagogia Waldorf do Brasil. Para eles, por exemplo, o professor dos Estados Unidos, ele defende que o Rudolf Steiner, é uma coisa muito doida, né? Mas ele defende que o Rudolf Steiner, ele é, na verdade, o Jordan Peterson, ele é o Rudolf Steiner do século XXI. Porque assim, é uma coisa meio doida, né? Até entrando em assunto, nada a ver, né? Mas o principal livro do Rudolf Steiner é a Filosofia da Liberdade, né? Porque é a Filosofia da Liberdade. E é porque o Rudolf Steiner ele foi muito perseguido, foi caçado em vida e tal, ele era um cara muito esotérico, né? Você veja que ele só encontrou vazão para a sua doutrina, a sua antroposofia na escola teosófica, né? E aí ele defende a liberdade última de uma pessoa de definir, apesar de toda a pressão das massas, né? Ele defende a liberdade de consciência última. Então que vai em extrema oposição com o socialismo, etc. E aí por causa disso os caras defendem que ele é o Jordan Peterson, entendeu? É uma coisa muito doida. O Brasil é assim. O Brasil é assim. A coisa chega aqui. Não, se você lê o livro, a questão social é um livro que ele deixa bem claro que ele não concorda com essa forma de entendimento da estrutura social a partir de classes. Ele deixa isso muito evidente. Sim. É que assim, a coisa chega no Brasil, e aí eu não sei o que acontece, virou outra coisa assim, e aí ninguém mais entende. É por isso que o Brasil ele nunca vai ser dominado assim por ninguém, né? Porque vem a ordem aqui, aí já não cumprem, já tem suborno e tal. Aí o Brasil é assim. Mas o sushi ficou melhor aqui. Algumas coisas melhoram. Mas olha só. Sérgio, então se você quiser comentar um pouquinho da BNCC ligada à matemática, pode ser, porque já temos um monte de perguntas aqui. Eu acho que seria legal a gente projetar também a pergunta do pessoal. Inclusive, deixa eu falar, gente, é que o comentário fica bem na cara do Sérgio, por isso que eu desabilitei, mas daqui a pouco eu habilito, mas pode inserir pergunta aqui na interrogação, tá? Mas se você quiser comentar, então, sobre a matemática, por que você não segue a BNCC, pode ser legal também, que deve ter matemáticos aí. Então, você veja, a BNCC, ela, tanto para a parte da matemática como para todas as outras partes, ela não surge do nada, né? Não quer dizer assim que ela não se inspira em nada. E na verdade, quando a gente começa a resgatar, a gente começa a ver aqueles pontos que estão explicitados ali para a parte da matemática da BNCC, a gente começa a ver reflexos de alguns autores, né? Então, por exemplo, você consegue fazer um vínculo com... Eu estou precisando de um monte de mensagem na minha, eu estou tirando, tá? Você consegue fazer um vínculo, você consegue ligar a matemática da BNCC com alguns documentos progressistas e assim, bastante revolucionários e tal dos anos 80, dos anos 90. Principalmente ali os documentos do Conselho Nacional de Professores dos Estados Unidos. Então, para quem quiser até buscar as fontes depois do que eu falo aqui, tá? É um conselho americano que em inglês é NCTM, tá? Então esse conselho de professores progressistas, eles começam nos anos 80 a publicar documentos com métricas para um novo ensino de matemática. E eles começam a mudar tudo, né? E aí, por exemplo, nos anos 80, eles vêm com esse apelo para o uso das calculadoras, né? Então, a partir dos anos 80, esses professores do NCTM, eles começam a pregar que as crianças elas não devem mais efetuar cálculos com lápis e com papel para números com mais de 2 dígitos. E aí eles começam a fazer umas coisas muito doidas assim, entendeu? Eles mudam a ordem dos conteúdos, então assim, você tinha uma sequência estabelecida, né? Sempre, até a ascensão desse grupo, você tinha uma sequência estabelecida do ensino, né? Por exemplo, quando você entra na Associação de Matemáticos dos Estados Unidos, que é MAA, tá? Para quem quiser a fonte também é MAA. Depois eu vou colocar lá no Stories, tá, gente? É uma associação assim, bastante tradicional e bastante antiga, né? Inclusive eles brigavam já com o NCTM desde 1920. Então assim, é uma guerra, é uma coisa que não nasceu hoje, como eu tô dizendo, não é a BNCC trouxe novas métricas, não é assim, né? Então, quando você entra no museu do MAA e você começa a procurar pelos materiais, você vê que no primeiro ano o ensino ele era muito mais exigente. Você vê que no segundo ano, o ensino, além de ser mais exigente, ele avançava de uma forma assim, mais adequada, a progressão ela era mais suave, e a coisa ela era assim,
mais dentro de uma expectativa para o aluno. Quer dizer, a coisa não era muito doida, porque hoje a coisa é muito doida. Você coloca álgebra e probabilidade estatística desde o primeiro ano do ensino fundamental, desde os 6 anos de idade. Então, assim, a coisa é muito doida, isso confunde muito a cabeça do aluno. Então, eles tinham uma visão bem clara. A aritmética é assim. Aí você pega os itens lá, os materiais, você começa a ver a sequência que eles trabalham. Geometria é formas planas. Aí eles começam a trabalhar naquela sequência. E a progressão, ela traz uma segurança para os alunos. Então, os alunos, eles aprendiam e eles sabiam, né? Então, por exemplo, eles também defendiam os algoritmos tradicionais, né? Porque o que são os algoritmos tradicionais? Os algoritmos tradicionais, eles são meios que facilitam a nossa vida, os nossos cálculos, né? Porque quando você, por exemplo, coloca uma multiplicação vertical, um número em cima do outro, o processo de multiplicação fica muito mais rápido. Só que para você chegar nesse ponto, existe toda uma fluência, existe todo um trabalho prévio. Então, assim, era muito claro, era muito nítido essa progressão funcionava. Aí, quando vem esses matemáticos defendendo um novo ensino de matemática, com novas métricas, com novos objetivos, eles mudam a sequência dos conteúdos, eles atrasam alguns conteúdos, como, por exemplo, eles atrasam a tabuada, eles deixam de ensinar, eles são contra, por exemplo, o ensino do algoritmo de divisão. Então, esses caras, eles defendem uma série de alterações. E, ao mesmo tempo, eles puxam vários conteúdos para mais cedo. Eles antecipam alguns conteúdos. Com a probabilidade, né? Isso. Aí, quando eles se justificam, né? Por que nós estamos antecipando a probabilidade estatística? Aí, eles se justificam falando que é por causa da demanda social. Quer dizer, é uma coisa muito vaga. O que eles estão querendo dizer com demanda social, entendeu? E aí, também, para que as crianças compreendam o que é justiça social através da matemática. Então, é umas coisas assim meio estranhas, sabe? E aí, quando você começa a ver os frutos... No final das contas, sem a base matemática bem constituída, não vai compreender nada melhor, né? O mesmo acontece com a linguagem, né? Exatamente. Aí, quando você vê os frutos, né? Então, assim, a matemática mudou. Você veja, Janaína, não mudaram agora e nós vamos ver o que vai dar. Não, ela já mudou nos anos 80. Nós somos frutos disso, então. Isso, ela já mudou. Aí você vê, não, então beleza, então a matemática era de um jeito. E aí você pega os autores dessa época, né? Por exemplo, você tem a própria Charlotte Mason, você tem a Montessori. O que elas escrevem? Porque elas ainda viveram esse período de ensino com a progressão normal. O que elas escrevem? Elas escrevem assim, as duas. Elas escrevem: a matemática é a disciplina que as crianças mais gostam. Nada... Ela fala assim, todo mundo sabe, entendeu? É o oposto. Todo mundo sabe, é assim. Aí ela fala assim, nada diverte... A Montessori chega a escrever assim, nada diverte mais as crianças do que a aritmética. Então, aí você fala assim, puxa vida, né? Tinha alguma coisa que foi perdida. Aí quando você pega o conteúdo, os frutos, né? O que deu essa mudança de currículos? Aí você vê que surge uma geração de pessoas traumatizadas, que o ensino da matemática se torna um martírio, é uma coisa que tortura a gente. Sou de humanas, eu não entendo matemática. Isso, aí quando você vê, você fala assim, puxa vida, esse negócio tá estranho, entendeu? Aí você vai ver o que eles mudaram. Aí você pega os documentos, você vê, como eu disse aqui para vocês, foram 8 tópicos que causaram toda a mudança, eles mudaram tudo, né? E aí quando você vê isso, você fala, bem, a coisa não está funcionando muito bem, por que a gente não volta para como era feito antigamente? E aí, para você voltar, é um trabalho imenso. Assim, é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque você não encontra materiais para você se espelhar, você não encontra nem pessoas com quem conversar, entendeu? Então, assim, você começa a mandar e-mail, você procurar conversar com pesquisadores de fora do Brasil, e você vai juntando uma coisa e outra, e você monta um material. Tá? Aí, no meu caso, quando eu montei o material, aí as pessoas começaram a gostar e me mandar mensagem assim, puxa, meu filho tá amando matemática. Sei lá, meu filho, ele pegou gosto de matemática por causa do seu material. Aí eu falo assim, puxa, então assim, a coisa tá dando certo, né? Vou prosseguir nesse caminho. E aí o que acontece? Aí o que a BNCC faz? A BNCC, ela segue nessa linha de modificações curriculares, ela segue nessa linha de matemática progressista, ela segue nessa linha, inclusive, de experimentações, né? Então, assim, vamos adiantar mais um pouco a álgebra aqui, vamos mudar um pouco aqui, porque agora vai dar certo, entendeu? E aí, nesse contexto, eu falei, não, puxa, olha, eu não estou filiado a uma escola, eu não sou representante de nenhuma associação,
eu não sou diretor aqui, pedagógico, nem nada, então eu vou fazer um material pro meu filho, entendeu? E vou botar na internet, quem quiser pode usar também. Então, assim, foi por isso que a minha inspiração não veio da BNCC. E aí o que acontece? Esse tipo de informação tem que ser levado, né? Porque é muito comum professores, pedagogos me mandarem mensagem falando que sofrem disso também, né? Quer dizer, puxa, meus alunos não aprendem matemática, eu não consigo ensinar. Por quê? Porque a coisa está errada, assim, na sua sequência, no estabelecimento dos conteúdos. E também existe a questão, né, Sérgio, de que no curso, na formação em pedagogia, a forma como é conduzido também não prepara o professor para lecionar matemática, né? Então, a realidade do nosso pedagogo hoje ele tem que ensinar língua portuguesa, história, geografia, matemática e ciências, e ele não é especialista em nenhuma dessas áreas, né? Sim, exatamente. E você veja, como é que você podia pensar no ensina... material para esse contexto também, hein? Sim, ou seja, é muito simples. Como é que você ensina matemática? Como é que você é um pedagogo, você é um professor e você precisa ensinar matemática? Na faculdade, você vai aprender o como. Tá? Então, você vai aprender todas as abordagens pedagógicas distintas, todas as experiências às quais as crianças têm que ser submetidas. Então, esse é um outro ponto da BNCC. Antigamente não era assim. Não era ensino por experiência. Então, qual que é o problema do ensino por experiência? É o seguinte. Você pega uma criança e você tem que ensinar para ela a tabuada, multiplicação. Aí uma pessoa que recebeu educação formal, que aprendeu lá, se formou em pedagogia, etc., ela vai se deparar com uma série de experiências às quais você submete a criança, e aí a criança faz uma experiência e aprende a tabuada. Aí faz outra experiência e, puxa, aí pratica a tabuada, aí faz outra experiência e tem novamente contato com tabuada. Só que na prática é o seguinte, a criança tem contato com tem essa experiência ela não abarca o todo, a criança não aprende a tabuada. Aí o professor fala, puxa, não deu certo. Aí ele tenta outra experiência, de novo não dá certo. Aí ele fala, puxa vida, meu aluno não consegue aprender a tabuada. Aí ele tenta outra experiência. Falta de base, né, na verdade. Aí o que acontece? Você veja, não é isso que você tem que fazer. Na verdade, não é submeter a criança à experiência. Na verdade, você tem que dominar o conteúdo. Por quê? Porque você pega a primeira experiência, Janaína, a primeira experiência, vamos ensinar a tabuada para a criança. Aí você submete a criança àquela experiência. Aí, como você domina o conteúdo e como você se preocupa com a criança, você fala assim, puxa vida, ele não aprendeu tabuada porque ele não sabe somar. Porque Sérgio, você domina o duas conteúdo. coisas fundamentais. Posso dar ênfase a isso? Claro. Dominar o conteúdo e se preocupar com a criança. São duas coisas fundamentais. Isso é toda a pedagogia, entendeu? E aí o que acontece? Você fez a primeira experiência e como você domina o conteúdo, você já percebeu, você já tem o diagnóstico. Então, assim, ele não aprendeu tabuada porque ele não sabe somar. Então, não adianta submeter a 10 experiências de tabuada. Não. Eu tenho que voltar para a soma. Aí você volta para a soma e você fala assim, puxa, meu aluno não sabe somar. Aí você fala, perfeito, aí você volta para a contagem. Aí você põe seu aluno para contar, aí ele aprende a contar, aprende a somar e aprende a tabuada. E pronto. Você resolveu a situação. É isso aí. E assim, eu ouvindo você falar, eu vejo muito na geografia, né? Ainda que eu não tenha uma referência como essa que você passou aqui, né? Mas eu vou até buscá-la. Agora, fica muito claro para mim, e até essa ideia de currículo em espiral, né? Que se fala muito hoje em dia. Vai e volta, só que os alunos, e hoje eu vejo muito adultos, inclusive eu estou até produzindo apostila, Sérgio, sobre isso, sobre caderno geográfico que eu estou chamando, eu vou te mandar de presente para você avaliar para mim, eu gostaria que algumas pessoas olhassem antes de eu divulgar. Mas assim, começam a caminhar na geografia sendo que a pessoa não tem nem noção de lateralidade. Né? O que é direita e esquerda. Então, assim, você não pode chegar no norte, sul, leste, oeste. Você não pode ir adiante, você não pode se aprofundar em cartografia e mal você entenderá clima ou qualquer outra coisa que advenha do clima, que na verdade é tudo, né, na dinâmica planetária, se você não tem a lateralidade. Nessa quando você olha o currículo, fica indo e voltando, você tem lá, fala de urbanismo no primeiro ano, depois volta ao urbanismo no segundo ano, depois no terceiro, depois no quarto, começa a cartografia ali, depois volta, e de uma maneira que confunde muito. E aí você pergunta, o que é a geografia final? Ninguém sabe responder, né? Exatamente. O geógrafo, mestre, doutor em geografia, não sabe responder. Então... Sim, é porque hoje, Janaína, existe esse entendimento de que não é o professor quem ensina, né? Isso é construtivismo, isso é socioconstrutivismo. Na verdade, a criança, ela supostamente constrói o seu próprio conhecimento, o que é verdade em parte. É claro que a criança constrói em alguma medida o seu conhecimento. Agora, ela também precisa de auxílio. E é esse auxílio que falta. Então, você veja, você pode submeter a criança a todas as experiências.
que ou o ensino ele vai ser mal construído, ou ele não vai ser construído. A não ser que a criança seja um gênio e perceba tudo por si mesma. Você não pode contar com isso. Então, na verdade, você precisa de um professor que ensine. E o professor, para ensinar, ele tem que ter noções tanto de como fazer, né, de abordagens pedagógicas, mas tem que ter o domínio do conteúdo também. Então, isso é a visão integral da pedagogia e da educação. Janaína, deixa eu, enquanto as pessoas elas escrevem aí, eu vou fazer um adendo ainda aqui para complementar aquela resposta sobre a BNCC, né? Ótimo. A BNCC voltada à parte da matemática, né? Por que que eu também, além disso, né, além da sequência dos conteúdos, etc., por que que eu decidi não segui-la? Você veja que quando esses matemáticos progressistas, eles estabelecem a nova matemática, o objetivo de ensino, o fim do ensino também é outro. Então tudo muda. Então, assim, por que que a sequência dos conteúdos muda? Por que que eles antecipam conteúdos, jogam outros para cá? Porque o fim do ensino agora é outro, quer dizer, é uma nova disciplina. Mantém o nome de matemática, mas é outra coisa, né? Você veja, os antigos, né? Quando você pega os antigos e eles falam do ensino da matemática, eles falam assim, bem, para que serve a matemática? A matemática ela serve para ordenar o intelecto infantil. E para, isso com as crianças, tá? E para elevar, para treinar a mente das crianças para lidar com ideias abstratas. Quer dizer, isso é uma visão que a gente chama de platônica da matemática. Tá? É a visão platônica, que é aquilo que a gente chama de matemática superior, a matemática que direciona para a vida intelectual. Agora, quando esses matemáticos progressistas eles vêm, eles rompem com Platão, eles rompem com Euclides, eles rompem com toda a tradição. Inclusive, esses caras eram tão loucos, Janaína, mas tão loucos, que nos anos 60, o lema deles era o seguinte: morte aos triângulos. Por quê? Porque, assim, o triângulo era o representante ali da tradição matemática de Pitágoras, de Platão, de Euclides. Então, assim, era morte aos triângulos. Aí eles começavam a publicar livros com esse tema, com esse slogan, entendeu? E aí, para eles, o objetivo da matemática não é isso, entendeu? Não é você ordenar intelecto. Que ordenar? Não tem nada disso. Não é você fazer com que a criança eleve sua inteligência, ou que ela alcance as ideias abstratas, ou que ela treine para alcançar verdades. Não. O fim da matemática é um fim pragmático. Quer dizer, é a função social e mercado de trabalho. A criança tem que aprender matemática para conferir o troco da padaria, ela tem que aprender matemática para ter noções de juros, para saber se ela lucrou, se ela perdeu numa operação. Então, assim, é um fim puramente pragmático. Então, quando você muda o fim, você muda todo o desenvolvimento da matemática. E eu, particularmente, quando eu fiz meus materiais, eu decidi retomar essa tradição antiga, entendeu? A matemática caminhando para esse caminho que eleva a inteligência, não para um fim. Quer dizer, você veja, se você vai por esse caminho, necessariamente o outro vem junto. Quer dizer, você educa para o superior, o inferior ele vem junto, quer dizer, o básico está junto, entendeu? Agora eles cortam o vínculo com o superior e ficam só com o pragmático. Aí você tem o pragmático, com as suas limitações, mas o inferior você nem imagina que existe. E todos nós aprendemos assim. É verdade. Nossa, e é isso, é uma coisa até que eu procuro trazer aqui também. Eu prometi que eu vou botar a pergunta do povo, mas deixa eu só falar mais uma coisa. A gente saber realmente qual que é o fim da área de conhecimento que a gente leciona. Então, eu costumo chamar de essência, né? Qual que é a essência fundamental que eu preciso passar em relação à geografia, né? No meu caso, que sou geógrafa, né? E tem, inclusive, uma visão maior da geografia, não apenas do ano específico em que eu estou dando aulas, né? Mas eu quero só aproveitar e mencionar uma coisa, né? Que eu até falei, né? Que eu trabalho com meu filho mais velho, João. A sua apostila, né? Que eu gosto muito e recomendo para todos aí quem chegou por agora. E aí você sempre trabalha com histórias, né? Com contos com poemas, tal. Até falei desse. Eu vou até pagar um mico aqui, né? Que eu fiz a musiquinha mais ou menos assim, né? Eu só apresentei a dos 2 números para ele. Eu vou cantar, você acredita? Só do número 1 e número 2 ainda. Mas aí eu fiz assim. Sou o primeiro número. Sou comprido, sou grandão. Pareço bem um coqueiro, mas não tenho cocos, não. Eu represento a unidade e sem mim não há nenhum. De todos sou divisor, me chamo número 1. E a gente vai batendo palma e batendo pé. E eu já fiz isso pro 1 e pro 2. E ele fica assim, mamãe, eu quero a música do Clays. Mamãe, eu quero a música do Clays.
E isso envolve, né? Então, essa questão do uso de poemas, do uso de histórias, do uso de músicas, isso é uma coisa clássica? Isso é uma inovação? Isso é importante? Então, isso é uma coisa absolutamente clássica, né? Você veja que a palavra contar, ela possui o mesmo significado, ela possui dois significados em todas as línguas. Quem publicou um artigo sobre isso foi o professor Nilson, eu acho que é Nilson Barbieri. Eu não me lembro se é Nilson, eu não lembro o sobrenome dele, mas é um professor brasileiro que fez um artigo fantástico. Ele levantou lá 70 línguas para provar esse ponto, línguas antigas, etc., para mostrar que em todas essas Contar e línguas... contar. Isso, a Legal. palavra contar tem dois significados, né? Contar é tanto contar uma história, quanto enumerar a sequência numérica, né? Então, 1, 2, 3. Então, você veja que contar, e você contar números e contar histórias, está junto e sempre esteve junto. Então, os primeiros números, em meus materiais eles se chamam primeiros números, né? Os primeiros números, eles sempre foram ensinados juntos com música, junto com contagem, junto com poemas. Você veja, no livro B, você está com 3A. No livro B, todos os números eles são trabalhados mediante a contação de uma história. Então, assim, é um menino que encontra um cajado, esse cajado tem a forma do número 1. Aí ele começa a ver os números, passam 2 cisnes, que são 2 números 2, 3 borboletas, que são 3 números 3. E aí, então, assim, é assim que se dá o ensino dos primeiros números nessa infância. Você veja que em 1848, existe o último livro que eu consegui encontrar que ainda trabalha segundo essa tradição de você trabalhar os números com músicas, com poemas, que é um livro de um matemático chamado Jean Macé, da França, francês católico. E ele faz um trabalho muito bom, só que o trabalho dele assim se perdeu e não existe mais nada. Então o meu material ele tenta de certa forma resgatar isso, sabe? Você vai ver depois tem a Casa do Lenhador. Então assim, o ensino todo ele é voltado para que haja contação de histórias, oralidade. E aí o que os construtivistas eles defendem? Né? Eles defendem que o professor não ensina, então não há necessidade da presença do professor nem da sua voz, né? Então o professor ele não fala, né? Ele é orientado a participar o mínimo possível, a criança aprende de manipular objetos, de lidar com recursos didáticos. Só que na verdade é o oposto, né? Então no ensino da matemática assim, existe oralidade, existe conversa, existe música, contação de história, é assim que se faz. Ai, que legal, ótimo. O pessoal está perguntando aí da música, gente, tá no livro 3A, tá? Quem quiser a música, tem que comprar lá a apostila. E acho que fez sucesso, viu, Sérgio? Se você quiser, quando você estiver relançando aí, algum movimento, eu canto para você colocar lá nos stories. Ó, eu vou cobrar, hein? Tem 240 testemunhas aqui já. Oh, meu Deus, eu ainda tô gravando a live, né? Mas vamos lá, deixa eu botar, eu não quero te ocupar muito, não. Vamos lá. Aqui. O que uma criança deve aprender sobre a matemática em uma idade pré-escolar? Então, bem, basicamente, né, você tem 3 anos, né? Em síntese, para não alongar muito, aos 6 anos de idade, é importante que a criança ela tenha estabilizado a contagem até o 20 ou até 100. Se ela estabilizou até 100, perfeito, ela está acima da média. E se ela tiver estabilizado até 100, é importante que ela tenha noções de valor posicional. Então, o que é uma centena, o que é uma dezena, o que é uma unidade, tá bom? Esse é o primeiro critério de aritmética. Também é importante que a criança tenha memorizado o nome de algumas formas geométricas e que as reconheça, tá? Por quê? Porque o trabalho da geometria, ele está muito ligado àqueles níveis de aprendizagem, né? Particularmente é o que eu defendo, né? O que eu trabalho, níveis de aprendizagem do Pierre Van Riel. Aí são 5 níveis, né? Eles consideram do 0 ao 4. Então, se a criança... Você pode até anotar depois quem tiver aí para pesquisar, tá? Se a criança encerra o ciclo pré-escolar no nível 0, indo para o 1, tá? Eu não gosto muito de chamar 0 indo para o 1, né? Porque assim, existe um anterior ainda ao 0, né? Quer dizer, aquele momento que a criança nunca teve contato com a geometria é anterior ao 0. Então é melhor considerar de 1 a 5. Se ela estiver no nível 1 indo para o 2, ela cumpriu o programa de geometria. E muito importante também são noções de direções, tá? Então assim, a criança tem que, aos 6 anos, ela tem que já estar sabendo. Assim, é muito importante, isso vai ajudar muito ela no prosseguimento dos estudos. O que é direita, esquerda, cima, baixo, frente, trás.
essas noções posicionais elas são muito boas. E aí, para a lógica pré-escolar, né, eu tenho até um vídeo no meu YouTube que eu coloco lá quais são os 5 pontos de trabalho, mas é importante que a criança desenvolva, né, noções de correspondência, associação, seriação, padronização. Por quê? Porque a matemática depois ela avança em cima dessas primeiras noções lógicas. Ótimo. Em síntese é isso, porque senão isso daí dá para fazer assim um curso inteiro só disso, né? Claro, com certeza. Janaína, eu quero fazer uma pergunta para você. Pergunte. Agora você tem que me responder aqui para todos a resposta da pergunta que a live levantou. Dá para fazer essa limonada aí ou não dá? Não, essa pergunta é minha. Não joga para mim. Tô me antecipando aqui, entendeu? Tá bom. Bom, vamos lá. Que saco, Sérgio. Essa é a pergunta que eu fiz para você. Mas... eu tô sendo previdente, entendeu? Muito bom. Eu estou refletindo muito sobre isso já há algum tempo, né? Até perguntaram aí, o governo vai manter essa realidade da BNCC? Bem, a BNCC ela foi aprovada no governo Temer e no início do governo Bolsonaro ela foi mantida. A gente não sabe também o encaminhamento disso e tal, mas é claro que é uma coisa que teve muito investimento financeiro. É muito difícil a gente imaginar que nesse momento isso vai ser retirado e vai colocar o quê no lugar, né? Isso envolveria, com certeza, um trabalho muito amplo, então não dá para saber como essa questão da BNCC vai ficar, né? Mas as escolas estão aí, né, Sérgio? Eu acho que grande parte das nossas crianças, dos nossos jovens estão na escola. Então eu acho que a gente precisa conseguir fazer alguma limonada desse limão. Né? Caso contrário, estaríamos perdidos. Não acho que o documento por si só dá nenhum norte para isso. O que eu acho que nós precisamos fazer é estudar verdadeiramente a educação. Eu digo isso muito para os professores. A gente realmente se dedicar a entender qual é a história da educação, o que é a educação. Aquilo que a maioria dos professores chamam de educação tradicional, na verdade não é uma educação tradicional, não é uma escola tradicional, é uma escola moderna, né? Desde essa da transformação, via positivismo e tudo mais. Então, a gente realmente estudar a educação, entender o que é educação, para que a gente, por conta própria, possa, dentro da sala de aula, fazer alguma coisa diferente. Né? Mas não acho que o documento dá nenhuma condição de fazermos uma boa limonada. Ao menos uma limonada, não acho. Não vejo daqui nenhuma alternativa. Mas acredito que, talvez, como você fala, né, das iniciativas pessoais, a gente, com conhecimento, com base, dominando a área de conhecimento que a gente leciona, que é uma outra carência que nós temos da nossa formação inicial. Então, eu não posso dizer que eu me tornei geógrafa fazendo curso de geografia. E nem fazendo mestrado e doutorado. Que me valeu muito pouco nesse aspecto, né? E provavelmente isso acontece com os matemáticos, com quem se forma em letras, com quem, né? Enfim, provavelmente não, eu ouço isso dos professores, né? Então a gente realmente se dedicar tanto ao entendimento da educação como um todo, quanto na área de conhecimento que a gente leciona e tentar manejar de alguma forma dentro da sala de aula, que é onde a mágica acontece. E você? Então, Janaína, você veja, se a BNCC ela for aplicada à risca, tá, com o melhor dos métodos, com toda a boa intenção, e seguindo devidamente as orientações, o que nós vamos conseguir? Porque assim, a BNCC ela não proíbe o método fônico, entendeu? Ela não entra nesse mérito. Então, assim, com a BNCC, se for assim, aplicada assim, num padrão assim, Singapura, você vai ter o que Singapura tem, que é o quê? Você vai ter um padrão de excelência para o mercado de trabalho, ou você vai ter notas muito altas no PISA. Agora, o que isso quer dizer? O que isso implica? Isso implica que seu filho vai receber uma excelente formação técnica, mas isso não diz nada sobre a pessoa que vai ser o seu filho, isso não diz nada sobre a pessoa que vai ser o seu aluno. Por exemplo, Singapura. Singapura tem um excelente padrão técnico. Agora, o que a gente pode dizer sobre a moral, a humanidade, o lado religioso? A gente não pode dizer nada. Não é porque eles estão em primeiro lugar no PISA que essas coisas se seguem. Então, você veja, o máximo que a BNCC mas ainda pode... assim estamos num dos últimos lugares, né? Exatamente, modo, né? Exatamente. Já não é a nossa realidade. Então, assim, a gente está em último em todos, né? Quer dizer, o país com os alunos mais burros do mundo, é o país mais assassino do mundo, é o país mais corrupto do mundo. Então, assim, a
a gente se encontra num estado que o Brasil ele precisa de uma reconstrução total, tá? Se essa reconstrução depender da BNCC, você pode vir a ter uma população técnica com bons resultados no PISA. Agora, isso não diz nada com relação ao que realmente importa. Quer dizer, você educa seu filho para quê, entendeu? Você educa seu filho para que ele seja esse técnico profissional, ou você está preocupado com o verdadeiro bem dele, com a salvação da alma dele, se ele vai ser uma pessoa caridosa. Então, isso está para além da BNCC. Então, assim, eu penso o seguinte, eu penso que a BNCC, ela está aí, infelizmente, ela vai ser imposta, né? Os pais, eles estão tendo que lidar com esse limão. Então, o professor bem intencionado, ele pode agir na medida das suas limitações para compensar a partir das brechas que existem ali, isso é possível. Agora, os pais, depende dos pais entrarem, fazerem a contraparte e dar tudo que a BNCC não dá e não pode dar, entendeu? Agora, eu estou supondo, para fazer essa análise, eu estou supondo que nossos professores são os mais bem intencionados, que eles dominam o conteúdo, que não é um fato, né? Então, assim, de qualquer forma, se for sair uma limonada desse limão, ela só vai sair em âmbito individual, na sua casa, com a sua família, com o seu filho, e jamais em nível assim, nacional, entendeu? Tipo assim, vamos aqui resolver o problema do Brasil com a BNCC. Isso não vai acontecer. Não vai. Uhum. Na verdade, assim, você tem seu filho, entendeu? Existe a BNCC que age sobre ele, existe as coisas, mas existe a graça, entendeu? Existe a graça. E a graça, ela está acima de tudo isso. Quer dizer, para além de toda a BNCC, para além de toda a imoralidade, além de toda essa podridão dos currículos, existe a graça, existe o pai que acompanha, a mãe que acompanha, o pai e a mãe que oram para o seu filho, que contam com a ajuda da graça, e é nesse momento que pode ser uma limonada, mas assim, no seu filho, na sua casa, dentro das suas limitações, e não jamais pensando assim numa solução nacional, entendeu? Isso daí eu realmente não acredito de solução de cima para baixo. Estou contigo. E assim, é claro que nós, professores, a gente precisa... também a gente não pode entrar no estado depressivo de que a nosso trabalho não vai servir para nada ou só vai servir para uma coisa ruim. Esse é um cuidado importante da gente ter. A gente acreditar que alguma coisa no âmbito do indivíduo a gente pode contribuir, né, Sérgio? Porque eu acho que as conjunturas, né, os aspectos estruturais e conjunturais não estão a nosso favor, né? Não estão a favor da escola. Sim. Né? Uhum. Mas a gente precisa, eu acho que se a gente tem um sentido muito claro da nossa vocação, né, como professor, como educador, a gente pode encontrar algum caminho para dentro da nossa sala de aula algo diferente acontecer, né? Sim, e você veja como uma coisa grave no Brasil, né, Janaína? Porque assim, a BNCC é um dos pontos que nos preocupa. Quer dizer, você manda o seu filho para a escola. O problema é a BNCC? Calma, não se apresse. Por quê? Porque hoje no Brasil existe um fato, um dado, que é uma coisa assim muito alarmante. E que os pais, eles deveriam estar muito atentos e que está para além da BNCC, que é, por exemplo, assim, apenas um deles, tá? Se uma criança hoje frequenta a escola, ela tem 100% de probabilidade de ter contato com pornografia antes dos 10 anos. Quer dizer, não o professor, entendeu? Assim, os colegas que aparecem com o celular e que já lançam ali. Então, assim, você veja como uma coisa é difícil, entendeu? Você tem a BNCC, beleza, vamos fazer uma limonada com a BNCC, mas você tem as influências dos colegas, você tem essa imoralidade. Então, por isso que, assim, essa limonada só vai sair no âmbito doméstico. Eu só acredito no âmbito doméstico, entendeu? Eu acredito muito nisso, também. Por isso algumas escolhas foram feitas aqui também em casa, né? Concordo, tô contigo e ao mesmo tempo buscando caminhos para dar um suporte, inclusive emocional, para os professores. E como eu digo, assim, sempre me inserindo, né? Eu sempre digo nós, porque perguntaram até aí, né? Por que os profissionais de educação defendem a BNCC? A gente também não pode agir de uma forma como se fossem mal intencionados, absolutamente todos, né?
A Não, não formação de são. professores é uma formação deficitária, então nós temos poucas bases para perceber essas entrelinhas, né? Porque como o próprio Sérgio disse, o discurso ele é muito bonito, né? A gente vê inclusive referências à ONU e tudo dentro do documento. É, mas a gente precisa, é por isso que não há como a gente entender realmente todo esse movimento da educação, que é a gente olhar para a realidade, ver como ela realmente está, né? A gente tem alunos no 6º ano que não sabem ler, não sabem escrever. Por exemplo, eu estava avaliando um material que é recomendado pela ONU para se utilizar no 1º ano do ensino fundamental 1. É um livro, Escolas como as Suas, tá? É assinado pela ONU lá e recomendado para ser utilizado. E aí ele já começa a colocar porcentagem lá, né? X% dos alunos na África não vão para a escola, ou só vão para o ensino fundamental 1, ou vivem em áreas rurais. Então começa a trazer elementos. O que a criança vai entender de 25% ou 75% ali você pode me corrigir, né? E além de trazer Não tem como. não tem como, né? Então, assim, além de trazer informações geográficas, inclusive, que são informações erradas, né? Na forma da divisão dos continentes e tudo mais. Mas então, aí você vai vendo outros tipos de livros também que estão sendo adotados, né? E recomendados pelo MEC, que são livros de um uso de língua portuguesa extremo, assim, deplorável mesmo. Né? E todo esse contexto que você falou, né? Eu vivi isso numa turma de 2º ano, que uma criança estava vendo à noite, diariamente na casa dele, filme de pornografia. Então, assim, olha só, o menino não estava ouvindo falar de pornografia, o menino não tinha visto uma foto de pornografia, ele estava vendo filmes diariamente à noite. E demoramos para descobrir quem era a criança, mas quando a gente conseguiu realmente, né? Ele ia a mãe deixava o celular na mesa da sala, ele pegava quando os pais dormiam e ficava assistindo. E levando todo esse vocabulário para a sala de aula, e administrar isso tudo foi uma coisa muito complicada, né? Então, enfim, quando eu começo a falar demais, é um problema, Sérgio, porque depois que eu tive meus 2 filhos, eu não consigo voltar para onde eu estava no início. Eu estou ocupando meus filhos, tá? Para esse ponto. Mas é isso. Eu não sei onde eu estava no meu raciocínio. A gente Mas estava lendo pergunta, conversando sobre qualquer assunto. Aqui tem isso não, a gente porque profissionais da tem essa BNCC, conversa. porque profissionais da educação defendem a BNCC, né? Então, eu não acho que é só, não acho que é por mal, é por falta de conhecimento mesmo. Então, a gente precisa ir buscar. Mas eu quero muito deixar isso também mencionado, claro, aqui, o que eu penso, sabe, Sérgio? Eu não quero que os professores saiam desanimados. Eu não quero que eles saiam desestimulados, né? Assim, acabou, meu trabalho não serve para nada. Isso é uma coisa muito importante para mim. E eu, muitas vezes, eu paro e penso, né? E meu marido acompanha isso muito de perto aqui, né? Ai, Moisés, será que eu continuo? Ele se chama Moisés. Será que eu continuo? Será que vai dar certo? Será que eu realmente vou conseguir contribuir alguma coisa com a Educaeto, sabe? Eu vivo meus dramas também, que eu compartilho aqui, inclusive, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre vem alguma coisa, algum pensamento, um sentimento, uma pessoa que coloca uma mensagem, ou né, um sonho, alguma coisa que me coloca de novo no prumo e fala, vamos seguir, né? Porque eu acredito muito no papel do professor, na centralidade dele dentro da sala de aula e na transformação que ele pode gerar, né? E, nossa, Janaína, eu já tive muita oportunidade de participar assim, positivamente na vida dos alunos. Então, olha, é possível, porque é aquilo que você mesmo falava, né? Existe o conteúdo, existe a matéria que tem que ser passada, mas assim, o professor é uma pessoa, ele não ensina para os alunos só enquanto ele passa um conteúdo ou enquanto ele enuncia lá a fórmula de Bhaskara. Não, ele ensina os alunos pelo jeito como ele fala, pelo jeito como ele pelo tom de voz dele, pela educação dele, pela aparência física dele, pelas vestes dele. Então, assim, um professor, a influência que um professor exerce sobre uma criança, ela é muito maior do que a gente pode pensar. Então, assim, o bom professor, ele sempre vai encontrar espaço para marcar positivamente a vida do aluno, para fazer uma boa aula, sempre é possível. Sempre, na verdade, assim, é um dever você, de alguma forma, conseguir fazer isso. Tá? E, assim, é o que a gente precisa nesse momento. Eu não gosto dessa conversa, assim, que as pessoas, que a gente ouve, assim, ventilar por aí, que, por exemplo, assim, os professores são burros, o problema da educação no Brasil é a escola. Assim, você fala, são os professores, né? Você falar que o problema da educação são os professores,
sei lá, é a mesma coisa que você falar que a guerra, os problemas da guerra são os soldados ali da infantaria, entendeu? Exato. Uhum. Então, assim, você veja, esses professores, eles foram formados, no seu curso de formação, eles receberam uma grade curricular, se submeteram a elas, antes das faculdades, eles foram educados em escola, eles foram criados num determinado sociedade com costumes. Então, e mais, você veja, Janaína, a educação no Brasil hoje, ela está tão destruída, a situação assim, ela é tão terrível, que quando você pega a BNCC e você promete, tá? Você não promete muita coisa, você promete assim, ó, você junta lá os professores. O que são os professores hoje no Brasil? Eles são pessoas que geralmente tomam remédio de tarja preta, que vivem ameaçados por alunos, que, pô, tem professor que apanha de aluno. Eu conheci poucos professores assim que não assim tomavam remédio de ansiedade, etc. É difícil, entendeu? Aí você pega esses professores e você fala assim, ó, gente, nós vamos aqui dar uma formação de excelência para o mercado de trabalho. Isso já é muita coisa, entendeu? Então assim, puxa vida, isso já é alguma coisa, entendeu? Aí eles se motivam a aplicar a BNCC. Então você tem que entender também que existe essa expectativa dos professores, expectativa de mudança. E quando você chega ao professor e fala assim, não, agora vai mudar, vai ter BNCC, agora tem padrão de excelência, os nossos alunos têm que ir melhor no PISA. Pô, é óbvio que os professores eles vão se motivar com essas novidades. Agora, isso é apenas o começo, isso deve ser o começo, né? Quer dizer, é aquela coisa, né? Quando a gente fala que a gente vai pegar os alunos e que a gente vai tornar eles excelentes profissionais do mercado de trabalho, bem, isso já é um progresso, já é alguma coisa, né? Agora, existe mais, a gente pode subindo, a gente pode subindo até o fim último da educação. Então é uma caminhada. A gente tem que pegar esses professores, conversar entre nós, porque eu sou professor, não sou um político, entendeu? Eu sou um professor e assim, trocando experiências, falar, ó, a gente pode dar uma excelente formação acadêmica, uma excelente formação técnica. Agora, a gente pode tornar ela uma excelente pessoa. Oh, mas peraí, qual que é a diferença? Daí a gente começa a discutir qual é o fim da educação. Então isso aí tem que acontecer. E eu acho que é esse movimento, assim, a gente vê também um valor, né, naquilo que a gente está podendo fazer hoje, mas não se acomodar. Estudar, ir em busca, se formar, né, intelectualmente, ler clássicos e, né, conhecer preceitos filosóficos, ir em busca daquilo que a gente não recebeu na nossa formação enquanto professores, né? Isso que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Você veja, né, por exemplo, o que foi a educação jesuítica, né? A educação jesuítica, ela foi uma educação que tentou retomar aquilo que Santo Tomás de Aquino fazia. Só que a educação de Santo Tomás, a educação de Hugo de São Vítor, ela estava para além daquilo que os jesuítas podiam dar à época. Então, o que os jesuítas fizeram? Eles fizeram uma educação de excelência. Então, assim, vamos aqui ensinar as crianças devidamente a história, devidamente as ciências, a matemática, alfabetizá-la, ensinar os clássicos a ela. Puxa, essa educação é jesuítica, você veja os frutos disso. Né? Agora, quando você pega Santo Tomás de Aquino, quando você pega o Hugo de São Vítor, a coisa é muito superior. É muito além disso. Então, hoje, Janaína, você veja, as pessoas elas falam muito de educação clássica. E aí, quando elas falam de educação clássica, elas geralmente estão falando de uma educação jesuítica, mais ou menos de jesuítica, tá? Que é assim, é o apego à letra, a formalidade do ensino, você tem o ensino da boa matemática, o ensino da boa ciência, o ensino da boa geografia. Isso é ótimo, isso é muito bom. Se você conseguir isso, você veja que os jesuítas eles estão por trás de todas as descobertas científicas modernas. As grandes descobertas científicas, elas têm ali uma mão dos jesuítas. Agora, isso não é o máximo ainda. Existe algo para além disso. E para além disso, exige algo que os jesuítas sabiam, mas que eles falaram, não, isso aí tem que ficar para um segundo plano, para um segundo passo. Então, é assim, entende? Você tem um professor que está lá nessa situação, você chega para ele e promete educação técnica de excelência. Muito bom, esse é o primeiro passo. Agora vamos seguir, vamos para o próximo. Isso aí tem que acontecer. E mais, você veja que a destruição da educação, tá? Ela favorece as pessoas que estão por trás da Common Core, ela favorece as pessoas que estão por trás da BNCC. Por quê? Porque quanto mais destruída tiver a educação, você coloca lá, você faz o que você quiser, entendeu? Você deixa os professores apanhar dos alunos, você deixa os alunos lá reinarem, etc. Aí quando está tudo destruído, você chega com o teu currículo, entendeu? Chega lá os banqueiros, chega lá os poderosos e fala assim, não, agora eu tenho um currículo de excelência.
aí todo mundo vai aceitar. Uhum. Então, assim, os professores, eles também são vítimas desse tipo de ataque, entendeu? Os caras querem uma nova educação, como eu disse para você. Antes os caras investiam em ativos. Eles lucravam com ativos. Agora eles não querem mais lucrar com ativos. Eles querem lucrar com gente. Eles querem lucrar com capital humano. Só que para lucrar com capital humano, tem que impor uma nova educação. Então, para as pessoas aceitarem uma nova educação, destrói a educação que está aí. Uhum. E aí põe a culpa nos professores ainda, entendeu? Você está certíssimo. Ai, nossa, Sérgio, aqui, o pessoal já tinha perguntado aí várias vezes se a gente pode marcar outra, depois a gente marca. Foi muito bom, agradeço muito você, viu? Eu gostei muito de ter citado as escolas jesuíticas, né? Eu, durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio na Universidade de Coimbra, né? E lá eu estudei o Ratio Studiorum, e foi muito importante, assim, a amplitude que me deu sobre a própria ideia de currículo, né, que a gente concebe hoje e que eles tinham, né, e também de regra, de ordem e de posições, Sim. né, as diversas posições dos profissionais da educação. Isso é uma coisa muito interessante nas escolas jesuíticas, e que hoje existe uma tentativa de horizontalizar tudo ali, e aí o trem vai virando uma baguncinha, que a gente tem que ter cuidado, que a gente já falou um pouco disso, né? Mas olha, Sérgio, Agora, muito. agora Pode Janaína, falar. veja que interessante, né? A gente começa a pensar, a gente ouviu muito mal dos jesuítas. Toda escola nova, ela foi construída, toda nova pedagogia, ela foi construída em cima de argumentação contra a educação jesuítica. Uhum. Então, assim, nos pintaram os jesuítas de uma forma horrível. Agora vamos ver os frutos, né? Eu estava até Essa é uma boa pensando forma nisso. de analisar. Olha só, aqui na divisa aqui do Paraná com a Argentina, tem um mosteiro que foi construído por 2 jesuítas. Olha o que os caras fizeram. Diziam que os jesuítas, eles eram, assim, universidades ambulantes. Tá? Você veja que eles foram... os jesuítas, eles nasceram na Universidade de Paris, né? Que era a universidade que, assim, primeiro, era uma verdadeira universidade. Não é como a universidade hoje, lá que tem a Uni lá, e os caras ficam fumando maconha, etc. Não. Era, assim, o centro da intelectualidade mundial mesmo. Os caras saíram de lá. Aí vieram 2 jesuítas para essa região. 2. Os caras aprenderam o idioma dos índios. E abordaram uma tribo com 300 índios. Eles vieram sem ferramenta, sem arma. Como é que 2 iam dominar 300? Não pode ser, entendeu? Então, assim, os 2 jesuítas, eles catequizaram, chegaram a uma tribo de 300 e de alguma forma, que eu não sei, eles aprenderam o idioma dos índios, catequizaram os índios, e aí ensinaram os índios a trabalhar pedra, etc. E os índios, junto com os jesuítas, ergueram uma catedral nessa região, que com pedra cortada, assim, que eu fico vendo a foto daquilo e pensando assim, como que... Você veja, a nossa educação hoje é tão pobre, que você fica pensando assim, como que eles cortavam a pedra? Que ferramenta eles usavam para conseguir fazer pedras tão perfeitas, tão bem acabadas? Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é você construir uma torre dessa catedral altíssima. Segundo, é você... Isso vai voltando, né? Segundo, é você... Pense nós 2, Janaína. Vamos, eu e você, tá? Para uma tribo ali de índios que a gente não sabe se eles são canibais ou o que eles são. Nós vamos ter que catequizar eles e ensinar eles a fazer uma catedral. Então, os jesuítas faziam isso, entendeu? Eles simplesmente faziam isso. Então, assim, esses caras foram educados e conseguiam fazer essas coisas. Em 2, abordar 300 e passar lá 10 anos com eles e ensinar e fazer uma catedral. E nós fazemos o quê? Mas você falou uma coisa muito importante, né? É a vocação, né, que os movia, né? Que hoje é muito... Sim, exatamente. Hoje ser docente é uma profissão, né? Ser professor é uma profissão. E que, claro, tudo bem, são outros tempos, né? Não vamos desconsiderar isso, claro. Mas é outra coisa. Quando você tem a real vontade de ensinar, né? Não, é assim, eles estavam dispostos a morrer por aquilo, porque, assim, isso é o certo. E, assim, nós vamos... E, assim, eles... Aí pintaram pra gente, não, que eles escravizaram os índios, e que eles oprimiam os índios, mas como é que 2 iam oprimir 300? E como é que os 300 iam trabalhar, assim, voluntariamente, fazer uma catedral pros 2? Isso não acontece, entendeu? Acontece o seguinte, eles chegaram com a verdade, e de alguma forma, com o auxílio da graça, com seus conhecimentos, com domínio técnico, porque os caras não só tinham conhecimento de aprender a língua, de ensinar o catecismo, mas também tinha domínio de fazer uma ferramenta e erguer uma catedral.
os caras tinham tudo isso, entendeu? E chegaram e fizeram. E hoje nós, Fantástico. né, somos tão acanhados, tão tímidos, porque a gente não mau convencimento da verdade nós temos. Então, assim, esse é o fruto deles. Isso é 2 jesuítas, um caso particular, entendeu? Mas você tem N, diversos casos semelhantes a isso. Uhum. É verdade. A própria fundação, né, do Brasil, a gente, né, precisa considerar muito o trabalho que os jesuítas realizaram, né? Então, realmente é estudo, né, Sérgio, que nós temos que fazer na nossa vida, né, para conhecer as coisas como elas são, né? Sim, é. Dizem que o Padre Anchieta, eu vi, quem me contou essa história foi o Bruno do Centro Dom Bosco. Dizem que o Padre Anchieta, na fundação de São Paulo, quando eles estavam lá para a Fundação São Paulo, uma tribo de índio canibais estavam fazendo guerra com eles, entendeu? E aí o Padre Anchieta falou assim, eu já sei como que eu vou resolver esse problema do conflito da guerra com os índios canibais. Como é que você vai fazer? Eu vou me entregar eu vou me entregar como que se diz, como vítima para eles, como prisioneiro deles. Aí quando eu estiver lá dentro, eu converto todos eles. E foi assim que ele fez. E foi assim que foi fundada São Paulo. Então você fala assim, meu Deus, o Brasil, não é a história preciso do pouca Brasil... coragem, não. É preciso muita Você veja coragem só que e muita... não, a história do Brasil, ela está recheada assim de mártires, de heróis, de histórias fantásticas, de milagres, como essa que aconteceu com o Padre Anchieta. E a gente acha que, sei lá, o máximo da educação é educação cidadã, essa coisa aí que não... Enfim. Então, assim, era isso que eles faziam. Olha o tamanho da convicção, sabedoria que esses caras tinham. Eu acho que fica uma mensagem muito boa para a gente levar com a gente e refletir, né? Deitar no travesseiro e pensar sobre, né, as nossas escolhas. E nós somos adultos e escolhemos por nossa conta ser professores, né? Foi uma escolha nossa, consciente. E a partir disso a gente dá um sentido, né? Que seja um sentido maior, realmente, mais elevado, né? Isso, exatamente. Você é professor, você tem que ensinar um conteúdo, você é professor de ciências, você tem que ensinar ciências para as crianças. Perfeito. Ensine a boa ciência para eles. Ensine, domine o conteúdo, cumpra a sua parte, domine o conteúdo, saiba lidar com os alunos, promova uma aula agradável e seja uma pessoa digna de confiança dos alunos. Quer dizer, isso aconteceu comigo uma vez, assim, que eu achei muito legal. Os alunos do primeiro ano do ensino médio, no colégio que eu dava aula, eles me procuraram fora da sala de aula, porque eles estavam tendo um conflito com outro professor, e falaram assim, ó, Sérgio, você é a única pessoa aqui do colégio, a única, que vai nos ouvir e que vai nos dizer o que é certo e o que é errado nessa história. Então é isso, entendeu? Você tem que ser um professor que as crianças confiem, né? Quer dizer, esse cara, ele não tá mentindo pra gente, ele tá querendo nosso bem, ele não tá nos enganando, ele domina o conteúdo. Aí quando eles têm um problema, eles lembram de você. Nossa, fantástico. É isso. Digno de confiança, né? E um vínculo que foi criado ali, né? Entre você e eles, Sim. né? Muito importante. Muito grata. Sérgio, eu quero te dizer assim que eu agradeço o seu trabalho. Realmente recomendo a todos que estão aí, que não são seus seguidores, que acompanhem o seu trabalho. Eu quero dizer para você que eu desejo prosperidade, viu? Que você cresça, consiga alcançar cada vez mais pessoas do que você já vem alcançando. Conte comigo para o que precisar, tá bom? E você quer falar mais Nossa, muito alguma obrigado. coisa? Não, já falei demais já. Então tá bom, querido. Tudo de bom, saúde para você e para sua família, viu? Tchau, Janaína. Para você também. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.